Que cheiro gostoso! Que comida é essa, vovó? É um prato que minha avó me ensinou, querida. Sua avó? Ela também foi escravizada, vovó? Capítulo 3. Sabores presentes. Salvador, 1871. Minha avó nasceu depois da lei do ventre livre, que considerava livres os filhos de escravos nascidos após 1871. A lei não tinha efeito na prática, era só mais uma para o inglês ver. Esta parte da história começa antes disso, com Dadá, a mãe dela, ou seja, minha bisavó. Dadá nasceu no Brasil, filha de africanos escravizados da região da Costa da Mina, trazidos ao Brasil no começo do século XIX, quando o tráfico de escravos daquela região foi muito intenso. Em meio a libertos fugidos e outros escravizados, ela frequentava um terreiro de candomblé, onde se sentia parte de uma comunidade. Ali praticavam tradições religiosas da região ocidental da África, em especial dos iorubás e seu culto aos orixás. Dadá, eu vou precisar da sua ajuda em breve. Sim, babá orixá, o que o pai precisar? Os orixás avisaram que algo ruim está para acontecer. Com tantas revoltas na cidade, nossas reuniões são muito temidas pelos brancos. O babá-orixá estava certo em temer pela segurança dos seus. O terreno logo seria atacado e fechado pelas forças públicas. Alguns dos que estavam lá foram presos. E o Baba, onde ele está? Ele também foi preso? Clank. Sim, as 3 são minhas escravas. Com as leis restringindo a escravidão, como a proibição do tráfico atlântico, o tráfico interno se intensificou. Dessa forma, o destino de Dadá não estaria apenas em Salvador. Eu nunca vi esse homem! Socorro! Me soltem! São Paulo, Vale do Paraíba, 1873. Nessa época, a maior demanda por escravos vinha do Rio de Janeiro e de São Paulo, nas regiões cafeeiras, assim como nas plantações de cana. O trabalho era muito duro. 15 horas por dia trabalhando na colheita. Além da colheita, ainda trabalhavam depois de anoitecer, torrando o café. A negrinha vem comigo. Ou então afazeres domésticos ou da fazenda. O senhor quer vê-la. Ouvi dizer que a negrinha cozinha bem. Em Salvador, eu vendia comida para o meu senhor na cidade. Aposto que terá muita serventia na casa grande. Muita serventia. São Paulo, Vale do Paraíba, 1878. Não posso mais fazer isso. Não consigo nem olhar no rosto dele. Prefere voltar para a colheita? Prefiro. O trabalho é mais difícil, mas não tenho que conviver com a gente da casa grande. Ao menos as crianças nasceram de ventre livre. E de que adianta? Vão viver aqui na fazenda e vão tratá-los como os escravos também. Logo,
obrigam Joãozinho a trabalhar na colheita. São Paulo, Vale do Paraíba, 1881. O que é isso? Deixem meus filhos em paz. O senhor mandou levá-los. Para onde? Soltem eles. A senhora esposa dele não quer essas crianças na fazenda. Vocês não podem fazer isso. A menina é livre. Pega as crianças e corre, Dadá. Que loucura é essa, Martinho? As fugas se tornavam cada vez mais comuns, numa época em que as críticas ao escravismo e o movimento abolicionista cresciam. Após a fuga, Martinho e Dadá passaram um tempo escondidos em quilombos no interior de São Paulo. Alguns anos depois, eles se mudaram para a capital do Império, Rio de Janeiro, 1887. Foram morar na região que ficou conhecida como Pequena África, por abrigar uma grande comunidade de negros libertos ou fugidos. Pegue, Joãozinho, leve para sua mãe. Respeite o tio Martinho, Joãozinho. Dadá reencontrava frutas, temperos e sabores afro-baianos bem conhecidos, trazidos pelas tias baianas, como eram chamadas senhoras negras, vindas da Bahia. Lá ela conheceu tia Ciata, uma dessas mulheres que teriam grande importância para a cultura carioca alguns anos depois. Seu filho tem um nome bonito. Tem um bonito nome. Vosmecê já foi à casa do Babalorixá João Alabá? E também reencontrou os praticantes da sua fé nos terreiros do Rio de Janeiro. Já me falaram a respeito, mas ainda não conheço. Faço questão de levá-los. Será como voltar para casa. Temos um problema, nós somos libertos, como vosmecê. Nós não somos libertos como vosmecê, somos fugidos. Eu sei, também sou da Bahia. Logo isso não será mais problema. A escravidão vai acabar. Com licença, doutor. É verdade que ouvi dizer pelo centro? Sobre o quê, rapaz? Sobre o fim da escravidão. Está aqui no jornal. O movimento abolicionista cresce cada vez. A escravidão dá seus últimos passos. Muitos são jornais a favor da causa, como a Gazeta da Tarde. E vários advogados têm aderido também, ajudando em processos para os cativos conseguirem a liberdade. Isso sem falar das sociedades contra a escravidão, com jornalistas, advogados e políticos, como Joaquim Nabuco e André Rebouças, um negro como nós. Pois se soubéssemos que isso ia acontecer, não teríamos arriscado a vida fugindo. Não ignore essa forma de luta. As fugas em massa das fazendas contribuem muito para a nossa luta. Vários quilombos de cunho abolicionista foram formados aqui no Rio e em São Paulo,
Até o exército tem se negado a perseguir os fugidos. Muito obrigado pelas boas notícias. Qual é o nome do senhor? José do Patrocínio. José do Patrocínio fora outra figura central entre os abolicionistas. Escrevera para a Gazeta da Tarde, além de fundar outros jornais e fazer campanha pela abolição. E suas previsões estavam corretas. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que abolia a escravidão sem qualquer indenização reconhecida aos fazendeiros. Mas a lei não seguiu do nada. Foi fruto da grande pressão e resistência dos negros fugidos e rebelados, além da campanha dos abolicionistas e de leis criadas no decorrer do século XIX. E o que aconteceu com eles, vovó? Com Dadá e os filhos dela, com a sua avó. Não vai me dizer o que aconteceu com eles? Claro que sim, querida. O destino deles está diretamente ligado ao nosso. Mas primeiro coma, depois te conto tudo o que quiser saber. Salvador, Bahia, presente. Vovó, a senhora não vai terminar de contar a história? Claro, querida. Falávamos do fim da escravidão e o que aconteceu com cada um daqueles que fazem parte de nosso passado. Fim do capítulo 3. O próximo será o 4, por onde passamos.